Antes de entender como explorar um banco de dados, precisamos conhecer sua linguagem. Assim como você não pode abrir um cofre sem conhecer a sua combinação, você também não pode explorar ou proteger um banco de dados sem saber SQL. Hoje, vamos aprender os fundamentos dessa linguagem que controla bancos de dados relacionais. SQL, em português, significa Linguagem de Consulta Estruturada. É a linguagem usada para gerenciar e acessar informações em bancos de dados relacionais. Pense no banco de dados como uma grande tabela onde cada linha é um registro e cada coluna contém uma informação específica. O SQL é a linguagem que você usa para poder perguntar algo a essa tabela, adicionar informações, modificar ou até mesmo apagar. Os bancos de dados relacionais, eles armazenam informações em tabelas, com cada linha representando um registro e cada coluna um atributo. As tabelas são a estrutura básica para armazenar dados. As chaves primárias são os identificadores únicos para cada registro. E as consultas são os comandos SQL que pedem ou manipulam informações. Então vamos lá colocar a mão na massa. O link está na descrição do vídeo, clica nele e vamos embora começar. Temos aqui o nosso simulador, vou chamar de simulador, nosso SQLite Online, onde podemos testar aqui alguns comandos. E vamos iniciar criando uma tabela chamada usuários. E eu vou já colar aqui, porque eu não vou ficar digitando para a gente não perder tempo. Explicando aqui a nossa primeira linha, ela é bem intuitiva, né? Porque ela fala ali, criar a tabela usuários. Então, basicamente, eu estou dizendo para criar uma tabela chamada usuários. Então, esse é o comando create table usuários. Abro aqui parênteses e dentro dos parênteses eu vou especificar quais são as colunas que eu quero que a nossa tabela usuários possua. E neste exemplo aqui, nós vamos criar 3 colunas. A primeira coluna será a coluna ID, onde nós aceitaremos valores inteiros e ela será a nossa primary key, ou seja, a nossa chave primária. O que é uma chave primária? A chave primária, ela garante que cada valor na coluna seja único e não nulo. E o interessante é que o uso de uma chave primária, ele não é obrigatório tecnicamente. Porém, é altamente recomendado porque isso facilita a identificação única de registros e também as suas relações com outras tabelas. Então, ela não é obrigatória, mas é uma boa prática e é altamente recomendado. Seguindo, nós temos a criação da nossa segunda coluna, que se chamará nome, onde aceitaremos valores no formato de texto não nulos ou vazios. Então, basicamente, essa coluna vai ser criada com o nome de nome, né? Com o tipo texto, vai armazenar valores em formato de texto e não nulos, porque significa que essa coluna não pode ter valores vazios ou não nulos. Abaixo temos a outra coluna que vai se chamar e-mail, e ela é igual, ela também vai aceitar texto e valores não nulos. Porém, aqui vem um detalhe específico. Como esse nosso esquema aqui, ele é bem simples, então ele não impede que sejam aceitos valores duplicados. Numa aplicação real, dependendo ali do business plan, né, talvez não seja interessante possuir valores duplicados. Por exemplo, e-mail. Imagina você ter o mesmo e-mail, poder cadastrar o mesmo e-mail para pessoas diferentes. Não faz sentido. Então, para poder resolver isso aqui, poderíamos usar, por exemplo, o comando ali unique. Mas isso não vem ao caso agora, porque isso aqui é um exemplo simples e nós não vamos aqui programar nenhuma aplicação, tá bem? Então, é apenas para que você fique informado que, da forma que estamos fazendo aqui, ele vai aceitar valores duplicados. Terminado de criar aqui o nosso comando, eu vou então executar aqui no botão Run. E ao clicar, ele automaticamente, vocês podem ver aqui, ó,
que aqui do lado tem aqui a tabela demo, que ela já vem aqui por padrão, você não consegue retirar ela, mas nós criamos aqui então, ó, a nossa tabela. Deixa eu só dar um zoom aqui. Antes disso, aqui do lado vai aparecer todo o histórico aqui dos comandos que foram executados, tá bem? Mas isso pra gente aqui agora não é importante não. O importante é só realmente essa aqui, que é onde nós vamos executar os comandos, e aqui abaixo onde vai aparecer a nossa tabela montada mais à frente. Então eu vou dar aqui um zoom para ficar maior, para não ter que ficar dando ali muito zoom na hora da edição do vídeo. Então, voltando ao nosso assunto, executamos e a tabela usuários foi criada. Porém, o que é que aconteceu? Nós criamos apenas o esqueleto da tabela. Essa tabela ainda não possui nada, basicamente. Ela não possui nenhuma informação, ela não possui nenhum dado. Ok? Então essa tabela está vazia, está crua, está sem nada. E nós precisamos agora inserir informações. E é agora nesse contexto que vamos aprender alguns outros comandos básicos aí do SQL. Então o primeiro comando que aprendemos foi o create table. E dentro desse comando especificamos ali quais são as colunas que vamos querer dentro dessa tabela. Agora vamos aprender o comando insert, ou seja, criamos o esqueleto, agora precisamos inserir informação dentro dessa tabela. E para isso, vamos utilizar o comando insert. O primeiro comando aqui, insert into, adiciona novos registros à tabela especificada, que no nosso caso é a tabela usuários, pois só criamos ela. Então eu estou dizendo aqui, olha, insere os dados que eu vou passar para você dentro da tabela usuários. E mais à frente eu estou especificando aonde que eu quero inserir esses dados dentro dessa tabela, porque lembremos, nós temos dentro da tabela usuários, temos colunas, e nessas colunas eu preciso especificar para onde vai determinado dado. Então, no nosso caso, eu estou especificando que eu quero que os dados que eu vou passar mais à frente sejam inseridos na coluna nome e na coluna e-mail. Mais à frente, eu tenho a cláusula values. Essa cláusula, ela fornece os valores correspondentes a essas colunas. Então, o que eu inserir agora após essa cláusula values, ele vai respectivamente corresponder ao que eu determinei aqui após o usuário, ou entre parênteses ali, como por exemplo, o primeiro valor que eu colocar vai corresponder à coluna nome e o segundo valor vai corresponder à coluna e-mail. Então, como nós podemos verificar, eu estou dizendo para criarmos aqui um registro com... O primeiro registro seria então Alice, ou seja, o nome seria Alice, vai corresponder à coluna do nome. Eu separo aqui depois com vírgula e informo qual é o segundo valor que eu quero inserir agora na coluna e-mail. E no nosso caso seria, abro aqui aspas simples e insiro alice@exemplo.com e fecho ali a aspas simples. Então vamos adicionar aqui apenas mais um usuário. Vou digitar manualmente aqui mesmo, então insert into usuários. Opa! Vou dar aqui espaço, só abençoado. Usuários. Abro parênteses, especifico quais são as colunas que eu quero. Agora vou então adicionar os valores, abro novamente. Vamos escrever aqui então o nome do nosso abençoado aqui. Então vai ser o Xablau. Abro parênteses novamente e vamos ter aqui então xablau@xablau.com. Opa! Esqueci, coloco aqui, fecho com aspas simples, fecho parênteses, ponto e vírgula, e vamos executar. Porém, antes de executar, se eu simplesmente chegar e executar esse comando aqui, ele não vai mostrar nada aqui na tela. Então eu não quero que isso aconteça, vamos ganhar tempo. Já vou apresentar para vocês o próximo comando, que é o comando select, para que ao executar, ele já mostra aqui embaixo a nossa tabela populada com os dados que nós acabamos de inserir. Então o próximo comando vai ser o select, asterisco from usuários. O que eu estou especificando aqui com esse comando? Eu estou dizendo selecione todos os dados da tabela usuários. Em resumo, é isso aí. Vamos executar esse comando, vou clicar aqui em Run e observem aqui abaixo que ele já vai montar aqui a nossa tabelinha visualmente para nós. E olha só que coisa bonita.
Temos aqui então a nossa primeira coluna, que é a coluna ID. Temos a segunda coluna, que é Alice, Bob e o Xablau, e o e-mail respectivo a cada nome desta tabela. Então temos aqui visualmente a nossa tabelinha querida. Nossa tabela que antes só estava o esqueleto, agora já está populada com alguns dados. Agora, se eu quiser recuperar apenas um usuário específico, qual comando eu deveria usar? Vamos apagar essa bagaça toda aqui. E para recuperar apenas um usuário específico, eu continuaria o nosso comando com a cláusula where, nome igual a Alice. Então, basicamente, eu estou dizendo selecione todos os dados. Esse asterisco aqui, ele se refere a todos os dados da tabela usuários, onde o nome seja igual a Alice. Ao executar esse comando, observem o que vai acontecer. Eu tenho, então, Alice filtrada e apenas este único resultado que foi trazido até a nossa tela. Então, é dessa forma que você consulta outro usuário, com a cláusula where. Agora, e se eu quiser atualizar alguma informação nesse banco de dados? Imagina que você se cadastrou em alguma aplicação e por um erro ali de digitação, você escreveu o seu e-mail de forma errada e agora precisa atualizar. Então, para atualizarmos uma informação no banco de dados, nós utilizamos a cláusula update. Porém, antes de nós fazermos essa atualização, vamos primeiro verificar a nossa tabela completa, ou seja, com o comando select asterisco from usuários, nós vamos trazer todas as informações desse banco de dados. Ele vai cuspir na tela aqui para a gente todas as informações. Então, ao executar aqui essa linha de código, ele traz novamente a nossa tabela completa. Então, nesse nosso exemplo, vamos atualizar o e-mail da Alice para Alice123. Então, eu já tenho aqui essa linha de comando pronta. Vamos utilizar então a cláusula update na tabela usuários, onde nós vamos atualizar esse e-mail para Alice123, onde o nome do usuário seja Alice. Então, ao executar esse comando, temos o e-mail atualizado. E por que ele não trouxe nada aqui para a gente? Porque nós não colocamos aqui, nós não pedimos que ele trouxesse, aqui, selecione todos os dados da tabela usuários. Então, como nós não pedimos para ele trazer, ele não fez isso. Então, vamos lá. E aqui nós temos o e-mail atualizado. Vamos ver isso aqui na prática agora? Vamos jogar isso para baixo, que para a gente não vai ser boa, né? Vamos fazer aqui a atualização agora do Xablau. Vamos atualizar aqui então para Xablau.Xablau123. No usuário Xablau, porque se nós simplesmente deixássemos ali Alice, o e-mail da Alice seria mudado para esse, E não é isso que nós queremos. Então vamos rodar aqui e observe aqui embaixo o e-mail atual é xablau@xabalo.com, agora que eu percebi. Vamos atualizar então para xablau.xablau123@exemplo.com. Observe lá embaixo, vou executar agora. E o e-mail foi alterado com a nossa cláusula update. E para finalizarmos, vamos ver o comando delete ou delete. Enfim, como você queira pronunciar. Aí você pode também atualizar utilizando a chave única, a chave primária, tá? De certa forma é até mais seguro, porque imagina que você tem mais de um usuário ali chamado Alice. Então se você colocou apenas esse filtro ali para Alice, ele vai atualizar o e-mail de todas as Alices que tiver ali nesse banco de dados, ou então se for o Xablau, por exemplo, tá? Então, sempre utilize a cláusula where e também, se possível, utilize a chave primária ou uma chave única que identifique aquele usuário específico. Assim você evita de ferrar ali com os dados dos outros usuários. Então, vamos agora ao nosso comando delete. Vou apagar aqui essa primeira linha e deixar a linha de baixo, Porque nós queremos verificar o que vai acontecer aqui na nossa tabela. Então vamos deletar o usuário chamado Bob. O comando delete, ele remove todos os registros dessa tabela.
E é preciso você tomar muito cuidado com isso, porque esta ação ela não pode ser desfeita. E aí, ferrou. Então, o comando delete from, ele indica que nós queremos remover algum dado da tabela usuários, onde nesse caso, com a cláusula where, nós especificamos que nós queremos excluir toda a linha, todo o registro do usuário Bob. Essa é o nosso pedido ao nosso banco de dados. Ao executar, observe aqui embaixo que o usuário 2 aqui, o Bob, ele vai para as cucuias. E temos agora apenas 2 usuários, que é o usuário Alice e o usuário Chabal. Toda essa linha do usuário Bob foi excluída, não foi só o nome dele, toda a linha foi excluída. Então, se você pode até se perguntar assim, né? Ah, beleza, então quer dizer que esse comando ele vai excluir toda a informação vinculada ao Bob? E a resposta é exatamente depende do banco de dados e das regras que foram definidas na estrutura da tabela. Porque se essa tabela usuários for uma tabela isolada, apenas essa linha será excluída. Porém, se existirem outras tabelas relacionadas à tabela usuários, pode haver 2 cenários aqui. O primeiro é um cenário sem restrições, onde o onDelete Cascade, se ele não estiver ativado, o registro do Bob ele vai ser removido da tabela usuários, mas se houver dados vinculados em outras tabelas, eles continuarão existindo e isso pode gerar inconsistências no banco de dados. Porém, se o onDelete Cascade ele estiver ativado, se a tabela usuários ela estiver relacionada a outras tabelas, por exemplo, imagina que você tem a tabela usuários e você tem a tabela apartamento. Então, o usuário X ele está vinculado a outra tabela apartamento do bloco tal. Então, você tem essa correlação entre essas 2 tabelas. Então, numa situação como essa, se a relação ela foi definida como onDelete Cascade, que é algo que você define na criação do banco de dados, na relação entre tabelas, então todos os dados vinculados ao Bob, ele também serão apagados automaticamente. Então, pessoal, basicamente eram só esses comandos aí básicos que eu queria mostrar para vocês. Então, na descrição do vídeo eu vou deixar aí o link de um PDF ou de um arquivo ali no Drive para que você possa praticar esses comandos. Clica lá no link, baixa o PDF ou abre lá o arquivo e vão ter ali 10 desafiozinhos para que você possa praticar aqui mesmo nesse site. Não precisa instalar nada, é só acessar o link do site aí na descrição também e praticar. Há algumas questões ali para que você pense um pouco. Se você não souber, pesquisa, mas faz. Não fica ali na sua zona de conforto, com preguiça de fazer não. Pratica esse exercício e se você estiver mais motivado ainda, eu ainda deixei outros, mais acho que uns 3 exercícios logo abaixo. Como vimos anteriormente, SQL é a linguagem que nos permite interagir com bancos de dados. Utilizando comandos como o select, o insert, o update e o delete, podemos gerenciar as informações armazenadas. Após entendermos os fundamentos do SQL, nos próximos vídeos vamos aprender a montar o HomeLab, o nosso laboratório caseiro, para explorar como esses comandos podem ser manipulados por um atacante usando o SQL Injection. Não esqueça de praticar tudo aquilo que vimos neste vídeo. Acesse o site SQLite Online, baixe o PDF que vai estar disponível aí na descrição desse vídeo e pratique. Saia da zona de conforto, porque o conforto é o pior vício. Até o próximo vídeo e bye bye.